Boa noite, alunos e alunas. Boa noite também a vocês, tutores e tutoras de sala. A nossa tutora à distância, a Nayara, que está aqui junto com a gente, a toda a equipe aqui que vai acompanhar a nossa teleaula. Antes, porém, quero dizer que nós temos um grande recado para o início dessa disciplina e muito especificamente para o dia de hoje. Eu sou a professora Maria Ângela Santini, estarei com vocês, depois nós vamos nos apresentar mais detalhadamente e a programação da noite de hoje é a seguinte: nós vamos dar um grande recado aqui sobre a preocupação com uma doença muito importante que está acometendo alguns brasileiros. Nós receberemos a nossa coordenadora Valquíria, que traz um recado e virá dar as boas-vindas para vocês, e estaremos apresentando também os demais professores do semestre. Então agora vamos dar início à apresentação da importância de se falar sobre um mosquito não é mais forte que um país inteiro, Zika Zero, que é então um trabalho que está sendo desenvolvido com o grupo Croton, o Unopar, Ministério da Saúde, para a prevenção dessas doenças aí. Seguinte. Combata o mosquito periodicamente. São 19 itens que nós teremos para apresentar para vocês. Mantenha bem tampados tonéis e barris de água. Aqueles recadinhos que parecem básicos, mas necessários. Segundo, lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Terceiro, mantenha a caixa d'água bem fechada. Coloque também uma tela no ladrão da caixa d'água. Quarto, remova folhas, galhos e tudo o que possa impedir a água decorrer pelas calhas, né? Então, cuidado nos telhados. 5. Não deixe água acumular sobre a laje. 6. Encha os pratinhos de vaso de plantas com areia até a borda. Bom, pessoal, aqui falamos, dá para voltar aqui um pouquinho? Falamos de apenas 6 pontos, temos mais uma sequência aí. Prestem atenção, vocês podem até já saber de tudo isso que nós estamos falando, mas é necessário que vocês aprendam um pouquinho mais, porque essa informação não deve permanecer só com você, você deve passar para frente também, familiares, amigos, local de trabalho, porque a responsabilidade também é sua. Vamos seguir então com os próximos itens, vamos lá. Combata o mosquito periodicamente, Zika Zero. 7. Outra opção para os pratinhos de plantas é lavá-los uma vez por semana. 8. Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova, água e sabão uma vez por semana. 9. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. 10. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance de animais. Os animais podem rasgar esse lixo e aí não vai adiantar, né, pessoal? Então, todo cuidado é pouco. 11. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo, evitando o acúmulo de água. 12. Pneus devem ser acondicionados em locais cobertos. 13. Faça sempre a manutenção de piscinas ou fontes utilizando os produtos químicos apropriados. Então, quem tem esses serviços ou esse tipo de equipamento em casa, todo cuidado. 14. Se o ralo não for de abrir e fechar, conforme mostra a foto, coloque uma tela fina para impedir o acesso do mosquito até a água. 15. Coloque areia dentro de todos os cacos que possam acumular água. Tem gente que tem, né, aquele muro com as garrafas, os caquinhos ali para proteger, tentando uma questão de segurança, mas aí a questão do mosquito pode ser uma cilada. Então, colocar areia ali no caco. 16. Não deixe água acumulada em folhas secas e tampas de garrafas. 17. Os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual
devem ser tampados e verificados semanalmente. Quem tem um vaso sanitário que aparentemente não é utilizado toda semana, também tem que se preocupar com ele. 18. Limpe sempre a bandeja do ar-condicionado para evitar o acúmulo de água. Uma informação importante que muita gente não sabe e não cuida. 19. Lonas usadas para cobrir objetos ou entulhos devem ser bem esticadas para evitar poças d'água. Então, nós temos que estar atentos a esses cuidados para que realmente a nossa população, todos os brasileiros e brasileiras, possam ter uma maior tranquilidade. Então, nós temos mais alguns slides, não? Só esse? Então, ainda sobre esse assunto tão importante, no dia de hoje, o Ministério da Saúde definiu, junto com as universidades do nosso país, este grande recado como uma preocupação. Muitos de vocês que estão aqui nos ouvindo pode até já ter sido vitimado de uma das doenças, né? Então, nós temos a doença que é a dengue, chikungunya, zika, e agora o destaque principalmente para essa doença que veio aí com uma força total, que é a zika, que traz umas consequências seríssimas para a vida da pessoa enquanto ela está em tratamento e pode levar a óbito. Então, todo cuidado é pouco e a gente não deve se cansar, não deve se abster de levar essa informação para frente. Eu, você, nenhum de nós queremos que esse mosquito nos traga tais doenças e nem queremos que os nossos entes, os nossos colegas, as pessoas que estão próximos da gente também a tenham. Então, gente, cada um é responsável pela sua casa, pelo seu local de trabalho, enfim, pelo cuidado, pela prevenção necessária neste momento em que o país está em alerta, né? Temos que tomar cuidado, todo o cuidado é pouco. Temos exemplos inúmeros de pessoas que adoecem, chegam ao óbito e depois aí é que vai se prevenir, aí é que vai lembrar da tampinha de garrafa, aí é que vai lembrar que aquela lona não foi muito bem esticada ali para proteger, só que daí, né, como fazer? Então, nós temos que pensar no antes, nessa prevenção que é um momento muito importante para que todos tenham saúde com qualidade e possamos ficar aí com o índice que foi apontado, que é o índice 0, Zika 0 no nosso país, ok? Bom, nós temos agora também, para dar sequência, falamos, né, dessa preocupação com o mosquito, que deve ser eliminado, que na verdade, não só ser eliminado, a preocupação é para que ele não nasça, né? Não é só matar o mosquito, a grande responsabilidade de cada um de nós é para que não permita que ele nasça, né? Nasceu, vamos matar, mas então vamos antes pensar em prevenir para que ele não venha aí nos transmitir uma dessas terríveis doenças, tá ok? Bom, na sequência agora eu quero aproveitar o espaço, nós teremos aqui a presença da nossa coordenadora Valquíria, mas vocês que são alunos e alunas do 6º e do 7º semestre, terão algumas atividades para serem durante o semestre percorridas e também apresentadas, que é o trabalho individual, o portfólio individual e o portfólio em grupo. Eu vou agora rapidamente apresentar para vocês, para que a gente possa então começar uma primeira apresentação sobre esse trabalho que é rotina de vocês, todo semestre vocês têm, agora no 5º e no 6º e no 7º, esse momento importante também. Então, o portfólio individual, o tema vai ser o projeto de pesquisa para o TCC. O objetivo do portfólio individual, proporcionar aos alunos e alunas do 6º e 7º semestre do curso de Serviço Social a realização de um projeto de pesquisa que contemple o tema para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, o TCC. Então, pessoal, olha como que é importante, né?
no trabalho individual, vocês vão ter todo o semestre com a orientação dos tutores para que vocês possam desenvolver, portanto, esse trabalho fundamental. É o momento que vocês podem se apropriar para já elaborar esse projeto para uma preparação para o TCC. E também quero apresentar para vocês o portfólio em grupo. Vamos na tela, por favor? Vamos lá? Tema: práticas de comunicação popular e comunitária. Objetivo: proporcionar ao discente a reflexão sobre o exercício profissional do assistente social no que se refere às práticas de comunicação. Então, nós em grupo, vocês vão trabalhar também durante o semestre, com os prazos ali que já na área restrita vocês acompanharão e, portanto, responderem a essa demanda que é a elaboração desse portfólio em grupo para que nós possamos trabalhar a inter-relação entre as disciplinas. E um destaque muito especial para a questão da comunicação para o profissional do serviço social. Bom, durante o semestre, tutores à distância, tutores de sala, nós professores, estamos totalmente à disposição para discutir e amadurecer mais aí a questão do desenvolvimento dos portfólios, tanto individual como em grupo. Bom, eu quero então agora passar a palavra neste momento para a nossa coordenadora do curso, que é a professora Valquíria. Olá, pessoal, boa noite. Sou a professora Valquíria. Alguns aí já devem ter tido a oportunidade de me conhecer, né, em outros momentos. Estou vindo lá da orientação de estágio para a coordenação do curso de serviço social. Então, eu vim aqui hoje para dar as boas-vindas para vocês, desejar um ótimo semestre e também fazer alguns lembretes, né? A gente tem que vir lembrar algumas atividades importantes do curso, né, do decorrer do semestre e também a matriz que está sendo ofertada para vocês agora em 16/1. Tá? Vamos lá para o quadro, então, só para a gente fazer alguns lembretes do objetivo geral do curso, que é formar profissionais, então, com sólidos conhecimentos teórico-práticos, capacidade de examinar, analisar e interpretar a questão social e as suas expressões, que assumem as responsabilidades pertinentes à profissão, com uma visão crítica e analítica e o compromisso com a justiça, a ética e a cidadania, e também profissionais capazes de colaborar ativamente para o desenvolvimento e a transformação da realidade social que estiver inserido. Então, apenas alguns lembretes aí para vocês que já estão caminhando conosco há algum tempo, né? 6º semestre flex e 7º semestre regular, são alunos aí que nós poderíamos dizer que são alunos que já estão caminhando para a formatura, né? Então, a gente deseja muito que vocês consigam realizar todas as atividades para poder concluir mesmo o curso no período que é esperado, tá? Vocês, especialmente neste semestre, terão uma atividade diferenciada que será o ENAD, tá? Então, a gente vai, o pessoal do 7º, tá? Eu sei que tem 6º semestre flex junto, mas quem é 7º semestre já vai começar a ter algumas informações a respeito do ENAD que vai acontecer no final do ano, tá? A gente vai falar disso ao longo do semestre, os professores vão trazer também informações, vamos enviar mensagens, enfim, vocês serão comunicados aí de como que isso ocorrerá, tá bom? Vamos lá para o próximo slide, então. Algumas atividades importantes e que é sempre bom dizer da importância de cada uma delas. Então, a participação nos momentos de teleaulas, também das aulas atividades, é muito importante. A gente diria aqui que vocês já fazem um curso que é semipresencial. Então, uma vez só para ir ao polo, não pode perder, não é verdade? Também o estudo do material impresso, tudo aquilo que o professor disponibiliza enquanto material complementar de atividades e também os slides, tudo aquilo que vem para as aulas e para as aulas atividades, é importante que vocês já venham de casa com esse material lido, feito leitura, questionamentos, tá? Os momentos em que vocês fazem a leitura das aulas web, das web aulas, também a participação no fórum e na sala do tutor,
As avaliações virtuais, é importante que tomem nota, já é disponível para vocês, né, já está disponível para vocês as atividades e quais são os prazos dessas atividades, inclusive essas avaliações virtuais. Então, tomem nota, deixem em local visível, onde vocês possam aí lembrar e não esquecer de fazer essa avaliação, tá ok? Também, voltando lá no quadro, as produções textuais interdisciplinares, tanto individual quanto de grupo, que a professora Mariângela já estava aqui falando para vocês sobre isso, e também as provas presenciais, tá, pessoal? Tudo que é ministrado durante as teleaulas, todos os materiais utilizados pelo professor, além do livro da disciplina, são matérias de avaliação presencial, tá? Cada professor vai trabalhar da forma que for mais abrangente, né, que for conseguir aí abarcar todo o conteúdo que ele deu, mas tudo é matéria de avaliação presencial, tá ok? Então, fiquem atentos aos prazos, aos períodos e também aos estudos, mantenham-se aí focados nos estudos para vencerem mais este semestre, tá? Vamos lá para a matriz que está sendo ofertada para vocês, então, em 16.1, o eixo norteador deste semestre é o trabalho profissional, gestão, pesquisa e comunicação. Vocês terão uma disciplina super especial, eu diria, né? A gente está já numa expectativa há algum tempo para a oferta dessa primeira disciplina aí que está constando para vocês, que é projeto de trabalho de conclusão de curso. A professora Amanda vai ministrar essa disciplina. Vocês já terão condições de irem trabalhando algumas questões do TCC já neste semestre, com vistas mesmo a adiantar esse processo da produção textual do teu trabalho de conclusão de curso. Então, pensa como vai ser importante, tá? Gestão social e análise de políticas sociais, que a professora Mariângela já vai iniciar hoje, né, a disciplina. Também comunicação na prática do assistente social e o estágio em serviço social 3, que é a professora Nelma, que é a referência do estágio, né? Vai também aqui falar um pouquinho para vocês. Depois, seminários da prática 7, tópicos especiais 1. E aí, seminários, eu diria, só fazer um lembrete, né? A gente observa que tem alunos, né, que acham que os seminários é uma disciplina que posso ir embora, não preciso vir na teleaula. A disciplina de seminários ela vai juntar para vocês tudo aquilo que os professores do semestre julgaram que é importante que vocês conheçam, mas que não foi possível trabalhar durante as teleaulas, né? A gente tem um espaço curto, aí algumas disciplinas são 3 encontros, 4 encontros de teleaula. Então, aquilo que que não foi possível trazer durante as teleaulas vem para vocês em seminários. Então, pensa a importância dessa disciplina, tá? Então, eu pediria que vocês mantessem o foco aí, para que o fôlego, né, também, para que cheguem até seminários com força total, tá bom? Então, participar de todas as atividades. A disciplina de seminários também tem avaliação virtual, é preciso fazer, né? Fiquem atentos a isso, tá ok? Às vezes o aluno faz todas as atividades do semestre, não faz as AVs de seminário, não obtém conceito em um dos portfólios e é possível ficar, né, com aquela disciplina independência. Então, assim, é uma disciplina como as outras, tá bom? Fiquem atentos aí. Eu vou chamar agora rapidinho a professora Amanda, ela vai falar um pouco sobre essa disciplina de projeto de trabalho de conclusão de curso e em seguida a professora Nelma. E aí nós vamos dar continuidade aí para deixar a professora Mariângela iniciar a disciplina dela. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Amanda Bosa Gonçalves. Vou trabalhar com vocês esse semestre, como a professora Valquíria já adiantou, a questão do projeto de trabalho de conclusão de curso. É uma disciplina aguardada por nós nesse semestre, é uma disciplina nova para o 7º semestre, 6º Flex. Os alunos que já passaram por esse semestre não tiveram essa disciplina, mas tiveram o conteúdo em seminários temáticos. Qual que é a ideia dessa disciplina? É prepará-los, é respaldá-los, é tranquilizá-los para esse processo de construção do TCC. Então, já no 7º semestre, vocês vão receber as informações
que são pertinentes, que são importantes para a construção desse seu trabalho de conclusão de curso. Então, vocês vão ser muito bem respaldados em relação a isso. Por que nós estamos fazendo essa disciplina nesse semestre? Porque a partir do momento que a gente faz um projeto de pesquisa, como uma proposta do portfólio individual, nós já estamos com uma parte do nosso TCC feita, porque o projeto de pesquisa ele é utilizado depois no seu TCC. Portanto, vamos conversar sobre isso já no 7º semestre, para que no 8º vocês consigam continuar essa proposta de pesquisa. Vocês já vão estar com uma boa parte do levantamento bibliográfico feito, vocês já vão estar com os objetivos de pesquisa feitos, vocês já vão conhecer a metodologia de pesquisa do TCC. Isso tudo vai facilitar muito para os alunos que estarão no 8º semestre e terão que construir o TCC. Ok? Por isso, essa disciplina vem ser muito importante nesse semestre, e vem fazer essa ligação com o semestre seguinte, o 8º semestre, que é o TCC, ok? Então, vamos trabalhar sobre isso, já vão pensando o que vocês pretendem construir em relação à pesquisa do TCC de vocês. Eu quero falar sobre tal tema, eu quero falar sobre o outro tema, enfim, já vai pensando aquilo que você gosta. A gente sempre sugere que você escreva sobre um tema relacionado ao seu estágio, porque é aquilo que você tem mais contato teórico no momento, teórico-prático, né? Então, que você já possa ir se aproximando e pensando, refletindo, o que eu quero propor enquanto proposta de pesquisa. Isso tudo já vai te auxiliar muito, muito mesmo, para a conclusão do seu TCC no 8º semestre. Ok? Então, essa é a proposta da disciplina. Obrigada, ainda nos vemos nesse semestre. Agora, eu vou chamar a professora Nelma, que vai conversar sobre estágio. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um semestre. Eu sou a professora Nelma. Estou na orientação da disciplina de estágio curricular obrigatório em serviço social. Estágio esses que vocês estão em processo de conclusão, visto que é o último semestre da disciplina. Queria aqui, então, dizer que eu estou à disposição para quaisquer dúvidas. Não irei ministrar a disciplina, mas sim acompanhar vocês através dos polos, dos tutores de sala, dos orientadores acadêmicos. Então, essa será a nossa relação durante o semestre, ok? Então, esse semestre também as orientações já estão disponíveis no portfólio. Cabe a vocês a aplicação do projeto de intervenção que foi elaborado no semestre anterior. Então, nesse semestre, vocês vão colocar na prática aquilo que foi planejado e pensado dentro do campo de estágio e os resultados que foram obtidos a partir da aplicação desse projeto. E é esses resultados que a gente quer encontrar no trabalho final do estágio. Ok? Então, é isso. Quero só dar as boas-vindas e um bom semestre para todos vocês. Eu vou passar novamente para a professora Valquíria para fazer a conclusão. Bom, pessoal, acho que seria isso, né, para iniciarmos aí. Eu quero novamente dizer que eu desejo para vocês um ótimo semestre, que vocês tenham sucesso neste semestre, cheguem aí até o meio do ano, na hora de concluir esse semestre com força total, e no pique, porque vocês estão caminhando para a conclusão do curso, né? Então, a expectativa, eu imagino que seja grande também, né, para esse momento. Então, no próximo semestre já serão formandos, né? Isso é muito bacana. Eu desejo, então, um ótimo semestre para vocês. Nós vamos passar agora um vídeo sobre a avaliação, como são calculados os conceitos, e é importante que vocês atentem-se, porque se ainda houver dúvidas com relação a isso, vocês têm condições de sanar. O vídeo o professor Tiago gravou para nós, tá ok? E em seguida vocês então terão, enfim, o início da disciplina com a professora Mariângela Santini, que já esteve aqui falando com vocês, tá bom? Um abraço e até uma próxima oportunidade. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Unopar EAD. Eu sou o professor Tiago Basoli, sou coordenador acadêmico aqui da Unopar EAD, e vou falar com os senhores um pouquinho sobre o nosso sistema de avaliação.
né, tudo aquilo que vocês precisam realizar no decorrer do semestre para ter aprovação nas disciplinas e no semestre para poder aí integralizar o curso, ok? Então, me acompanhe aqui, por favor, um pouquinho, que os senhores vão perceber já de início, né, que todo o sistema de avaliação nosso está focado em 2 itens. O primeiro item é a prova presencial, tá, que tem um peso 7 no conceito final aí seu do aluno, né? E as atividades web, que tem um peso 3 no conceito final aí da disciplina, ok? Essas atividades web, elas são compostas por 4 atividades diferentes. A avaliação virtual 1 e a avaliação virtual 2, ok? Que vale aqui 33% de todos os acertos necessários das atividades web. Tem o portfólio interdisciplinar individual, que ele equivale a 33,5%, tá, dos conceitos aqui relacionados às atividades web. E o portfólio em grupo interdisciplinar também, que equivale a 33,5%. Se os senhores verem essa soma aqui, nós vamos ter 100, né, pontos, ok? Esses 100 pontos relacionados às atividades web, ele tem um peso 8. Por que esse peso? Porque todo portfólio em grupo, ele deve ser apresentado. E ele sendo apresentado, ele vai ter aqui também um peso 2, fechando aqui o peso 10 desta atividade, ok? Então vamos pensar aqui. A prova presencial, com 10 questões objetivas, essas 10 questões valem 50% da prova, ok? Ou seja, 5 pontos em cada uma, né? E 2 questões discursivas, é para os senhores discursarem sobre um determinado assunto aí, selecionado pelo docente, que equivale aos outros 50% da prova, tá? Todos esses 2 sistemas de avaliação, tanto a prova presencial como as atividades web, elas devem ter um conceito mínimo para aprovação que a gente considera como suficiente, ok? O que isso quer dizer? Que eu tenho que ser aprovado na prova presencial e ser aprovado no conjunto das atividades web, com conceito mínimo suficiente. Se eu tirar excelente aqui na prova, ou seja, eu gabaritei a prova, mas eu estou tirando aqui um insuficiente, por exemplo, nas atividades web, eu vou estar reprovado na disciplina, ok? Portanto, suficiente nas atividades e suficiente na prova presencial. Pode passar, por favor. Um conceito aqui interessante da prova presencial é para os senhores poderem realizar a primeira chamada, a segunda chamada e a prova de recuperação. Então, todas essas datas de prova, elas estão previstas no AVA do aluno, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, tá? E já tem as datas lá estipuladas dessas provas, a primeira chamada. Caso o senhor não possa realizar a primeira chamada, no próprio AVA, vocês podem fazer a solicitação da segunda chamada em até 48 horas. Faz a solicitação, paga o boleto e pode realizar a prova de segunda chamada, ok? Aí vem um detalhe muito importante, por favor, prestem atenção. Se eu realizei a prova de primeira chamada ou segunda chamada e obtive conceito insuficiente, isso quer dizer que eu vou fazer a prova de recuperação. Feito? Agora, eu não fiz a prova de primeira chamada, não solicitei a prova de segunda chamada também. Isso quer dizer que você, aluno, não tem direito a realizar a recuperação. Ou seja, a ausência na prova de primeira e prova de segunda chamada dá reprovação direta na disciplina, sem direito à recuperação, ok? Recuperação é somente para aqueles alunos que realizaram a atividade e não conseguiram obter o conceito suficiente. Estou falando de conceito aqui, né? Vamos ver a nossa grade de conceito um pouquinho, para vocês, senhores, ficarem mais inteirados? Olha lá. Conceito insuficiente é onde o aluno está reprovado, ok?
Então, quem obter até 59% de acerto é considerado conceito insuficiente e está reprovado na disciplina. Aí, até 69% é suficiente. 79% é o conceito bom. De 80% a 89% é o conceito muito bom. Quem acerta entre 90% a 100% das atividades é o conceito excelente, que é a nossa nota máxima, tá? Eu sei que passando assim rapidamente, né, esses números para os senhores pode ficar um tanto quanto confuso. Por isso eu preparei uma planilhazinha para a gente poder estar realizando algumas simulações para os senhores se identificarem e verificarem como é que é atribuído o conceito dos senhores à disciplina, ok? O que gera aprovação, o que gera reprovação. Então vamos ali comigo na planilhazinha rapidamente. Vamos lá? Pode abrir o Excel, por favor. Aí nós vamos conseguir realizar a nossa apresentação. Isso. Vejam lá. No Excel, nós temos aqui a prova presencial. Como eu disse, 10 acertos na prova presencial. Excelente na questão 11 e excelente na questão 12. O conceito da prova presencial é excelente. Ok? Vamos por aqui, 3 acertos das objetivas, né? Um suficiente na questão 11. Um suficiente na questão 12, eu tenho o conceito suficiente, ok? Agora, se eu errar mais uma aqui, eu já estou reprovado na prova presencial, tá? Aí os senhores podem fazer a simulação que achar necessário, né? Se eu tirar um bom aqui, por exemplo, e bom aqui, eu posso errar mais lá atrás? Vocês vão ver que não, né? Tudo tem o seu limite. Então, vamos ver, eu preciso acertar no mínimo 2 ali, se eu tirar 2 bons na 11 e na 12. Enfim, né, a gente pode fazer qualquer que seja a simulação aqui. Então, eu tirei excelente na 11 e na 12 e acertei 2. Quer dizer que eu acertei 60%, não é? 60% é suficiente, não é mesmo? Agora, se colocar 4 aqui, já vai para o conceito bom, ok? Então, esse é o primeiro quadrinho aqui da prova presencial. Aqui embaixo nós temos as atividades web. Como eu disse, tem a produção textual individual, que eu tirei excelente. A produção textual em grupo, que eu tirei excelente. A minha avaliação virtual 1, tirei excelente. E a avaliação virtual 2, eu tirei excelente. Ok? Aí eu fui lá, fiz a apresentação. São 10 quesitos, eu tive 10 sim do meu tutor de sala, né? Tirei excelente na apresentação também. Então isso quer dizer que o conceito da atividade web está como excelente. Joia? Vamos ver agora se eu não apresentar. O que vai acontecer? Mesmo tendo acertado tudo, pela não apresentação, o meu conceito da atividade web caiu para muito bom. Estão vendo que o peso que tem aqui, aqueles 20% da apresentação, ele é bem significativo. Agora existe uma outra questão. Imagina que na produção individual eu tirei suficiente, eu não fiz a produção em grupo. Estão vendo que o meu conceito ali está su, não está mesmo? Vejam o que acontece se eu apresentar só a apresentação. Reparem, eu gabaritei as 2 avaliações virtuais, não fiz o portfólio em grupo, né? Vamos tocar aqui. Não fiz o individual, fiz só o portfólio em grupo, que tem o mesmo peso, tá? E gabaritei a apresentação. O meu conceito de suficiente foi para bom, né? Aí nós temos aqui os mínimos necessários de acerto. Vamos supor que eu errei tudo aqui dessa prova. Tirei 1, tá vendo? Quer dizer, nessa situação aqui, excelente numa prova, su no portfólio e insuficiente na outra prova, se eu não fizer o individual, eu reprovo. Agora, se eu fizer o individual, eu já garanto aqui o meu conceito. Legal, né? Então vejam, eu tenho conceito bom na prova presencial e conceito bom nas atividades web. Jogando aqui embaixo, prova presencial, bom. Conceito de atividade web, bom. Conceito final, aí é claro, ficou bom porque o peso é o mesmo. Agora vejam só, eu gabaritei minha prova presencial, é isso que eu queria mostrar para os senhores. Excelente em tudo, estão vendo? Mas eu não fiz aquele portfólio lá e reprovei ali nas atividades web. O que vai dar? Reprovado por atividade web. Mas, Thiago, eu gabaritei a prova. Você gabaritou a prova, mas você foi reprovado nas atividades web. Conceito final da disciplina, reprovado por atividades web, mesmo tendo gabaritado a prova. Ok, gente?
E o contrário também é verdade, tá joia? Vamos pensar aqui, eu reprovei na prova presencial e tirei excelente aqui em tudo, ó. Tá vendo? Estou excelente nos portfólios tudo. Olha lá. Como eu tirei IN na prova presencial, eu estou reprovado com o conceito insuficiente em função desse conceito da prova presencial. Ok? Então fica muito claro aqui para todos que eu preciso ter aprovação na prova e aprovação na atividade web, para depois ter a junção de conceitos e montar o seu conceito final da disciplina. Ok? Espero que tenha ajudado os senhores a entender o nosso sistema de avaliação. Esse vídeo aqui vai ficar à disposição na biblioteca digital, vocês podem rever quantas vezes forem necessárias para fixar aí bem e não termos nenhum problema e melhor aprendizado, não é mesmo, gente? Então, até mais a todos e bem-vindos mais uma vez ao Nopar. Olá, pessoal! Agora, a partir desse momento que vocês tiveram a oportunidade de presenciar aí o vídeo com orientações importantes. Alguns já sabiam dessas informações, outros se lembraram, então para que todo mundo aí, sexto e sétimo semestre, caminhe com as suas responsabilidades aí de uma forma bastante tranquila, né? O vídeo vai ficar com vocês à disposição para algum momento que vocês estiverem necessitando de uma atualização. Bom, esta disciplina, Gestão Social e Análise das Políticas Sociais, é uma disciplina que ela tem a sua importância nesse momento que vocês estão já com um acúmulo de conhecimentos desta graduação do serviço social, e é muito importante porque o assistente social, ele é um gestor. Em alguns momentos ele assume cargos de gestor, mas independente disso, ele é o gestor da política de assistência social. Então, que vocês possam prestar bastante atenção, possam solicitar esclarecimentos, tirar dúvidas, que nós teremos 4 encontros nesta disciplina. Nós estamos com a Nayara hoje aqui como tutora à distância e nós vamos então em alguns momentos também ter algumas atividades aqui para esclarecimentos, ok? Vamos então agora para a tela para que a gente possa apresentar para vocês a ementa desta disciplina. Conceito e panorama sócio-histórico nas organizações públicas, privadas e não governamentais. Então, há o destaque à referência sócio-histórica, que é fundamental para a análise de conjuntura. A intervenção do serviço social nos processos organizacionais. Somos profissionais de uma profissão interventiva. Os modelos gerenciais para a gestão das políticas sociais. Instrumentos de gestão social. Então, nós temos inúmeros temas aí nesta ementa para a disciplina. A importância da gestão enquanto planejamento, execução, monitoramento e avaliação. A gestão participativa, análise de políticas sociais concretas, técnicas de análise de políticas sociais, avaliação qualitativa, quantitativa de impactos e de produtos, avaliação de políticas sociais, relevância e significado da avaliação, tipos e modalidades de avaliação, monitoramento e indicadores sociais. Então já deu para perceber que é uma densa disciplina, uma disciplina que realmente tem um conteúdo muito importante. Alguns de vocês que agora, todos vocês, sexto e sétimo semestre, que estarão elaborando seu projeto de pesquisa nesse momento, vão poder usufruir de vários conhecimentos dessa disciplina para o fortalecimento da construção desse material, que é um material próprio, um material individual. É um momento que deve ser muito prazeroso no curso de vocês. Então, que vocês realmente possam usufruir dessa disciplina com essa intenção. Todo o conhecimento já acumulado, que você conceba como fundante para o entendimento da gestão social, ok? Vamos na sequência, então, as considerações gerais sobre os fundamentos de gestão. Nós vamos tratar da conceituação do termo gestão, a questão sócio-histórica, o mundo do trabalho no século XX,
a gestão social e a estratégia de mercado. Então, alguns pontos fundamentais e que nós vamos tratar no decorrer da disciplina, sempre com a intenção de um entendimento aqui muito importante da análise de conjuntura. Vamos iniciar, então, portanto, com o primeiro item, que é a conceituação do termo gestão. Nós temos, então, elenquei a primeira definição de gestão social que Carvalho, em 99, nos apresentou. O que é gestão social? É, na realidade, a gestão de demandas e necessidades. Então, a gestão de demandas e necessidades dos cidadãos. A política social, os programas sociais, os projetos são o quê? São canais e respostas a essas necessidades e demandas. Então, pessoal, Carvalho, que é a autora Maria do Carmo Brandt Carvalho, a Carminho, carinhosamente assim a referenciamos, uma excelente profissional que nos traz essa definição de gestão de uma forma simples, mas bastante importante, que é a gestão de demandas, necessidades da realidade da nossa população. E, por sua vez, elas devem ser planejadas, executadas, monitoradas, avaliadas para que esta gestão realmente se efetive. Então, não adianta o assistente social executar e realizar uma ação conforme o seu único desejo. O assistente social não tem seu desejo próprio nesse momento. Da gestão, não. Ele vai ter o desejo da coletividade, né? Então, um trabalho interdisciplinar que vocês já estudaram, um trabalho com as diferentes categorias profissionais para o entendimento, o mapeamento de toda essa realidade, dessas demandas e necessidades, para aí sim a política de assistência social ser encaminhada através da gestão. Vamos seguir mais um pouquinho, vamos lá? Gestão social. Preocupa-se com ações de caráter público e as redes sociais. Então, além das ações ali do serviço público, há toda uma ação vinculada às redes sociais. A gestão social é um dos canais ou também uma das estratégias de enfrentamento das expressões da questão social numa dada realidade. Então, gente, eu tenho uma pergunta para vocês. Pode passar a pergunta? Isso. O que é questão social? Vem aqui. Olha, se a gestão social é todo um procedimento que vai culminar de um entendimento das expressões da questão social. Vocês já tiveram uma disciplina sobre questão social. Então, nesse momento, 3 minutinhos, vocês alunos, junto com a tutora de sala, o tutor de sala, enfim, vamos trabalhar hoje, 6º e 7º semestre, qual é o seu entendimento de questão social. E já voltamos.
Bom, retornando, parabéns aos que participaram. E aqui, Jequié, Bahia, nos responde o seguinte: a turma toda responde que questão social é o conjunto das expressões que definem as desigualdades da sociedade. Exatamente, conjunto de expressões. Vamos mais para algumas participações. Temos aí na tela? Não temos? Isso, acho que agora estamos com um pouquinho de dificuldade, mas muitos polos participaram, chegou aqui. Temos a participação aqui, falta identificar o polo, mas o polo disse o seguinte: a questão social resulta da contradição das relações do capital e do trabalho. A questão social é composta por elementos econômicos e políticos que se manifesta no pauperismo. Aquele que o percebe toma consciência e o denuncia, exigindo outro atendimento. É o elemento de resistência. Entretanto, na questão social, esse elemento de resistência é um ser em construção. Preciso saber qual é o polo que colocou isso, Nayara, temos aí? Essa resposta bastante bem colocada e de uma forma muito bem escrita. Parabenizamos o polo. E dizer que além de ser a questão social, a expressão das desigualdades sociais, as expressões das questões que são colocadas política e socialmente, nós temos que fazer um destaque muito especialmente, como? Viçosa, Minas Gerais. Parabéns, pessoal de Viçosa, Minas Gerais. Vocês lembraram um ponto fantástico. A partir do momento que a população toma consciência daquele estado que ele está vivendo, aí sim é a única forma que nós podemos colocar de entendimento de questão social. Então, pessoal que participou anteriormente, todos vocês, 6º e 7º semestre, não se esqueçam nunca disso. Além de questão social ser a expressão da desigualdade social, você tem que complementar a partir do momento que a população toma consciência do estado de vida que ela está naquele momento, ok? Aí sim temos a definição. Vamos seguir mais um pouquinho, vamos lá na tela. Vamos na tela, depois falamos de outras participações. Princípios da gestão social. Aqui 3 básicos princípios. Primeiro, a descentralização. Segundo, a participação social e a intersetorialidade. Nós vamos falar durante a disciplina toda alguns pontos importantes da gestão social enquanto sua importância na descentralização das ações, a importância da participação social e a questão da intersetorialidade. Hoje nós vamos iniciar aqui alguns pontos de destaque. Já no próximo slide nós teremos então esse destaque. O que é intersetorialidade? Parece um termo não muito usual, mas fundamental para o entendimento da gestão social. Trata-se da articulação entre as políticas públicas por meio do desenvolvimento de ações conjuntas para a proteção, a inclusão e a promoção da família. Então, pessoal, toda essa articulação entre as diferentes políticas públicas. Quem são as políticas públicas? Desde a questão da saúde, da educação, da habitação, do esporte, transporte, enfim, e a assistência social. Todas as políticas públicas se articulando, vislumbrando principalmente o quê? Da nossa população. A população, algumas situações de inclusão e principalmente da promoção da família, porque é responsabilidade constante na nossa Constituição Federal o quê? O que a Constituição Federal solicita? Que a proteção da família, que a proteção da pessoa, do cidadão, é uma responsabilidade da família. Se a família não deu conta, a sociedade é responsável. A sociedade não deu conta, o Estado é responsável. Todos têm direitos iguais e devem ser respeitados. Há uma vida digna, sem sofrimento de privação
de nenhuma das suas necessidades e também sem também ser vítimas de ações preconceituosas ou que cause uma situação aí de violência ou até para prevenir alguma situação de vulnerabilidade, né? Então, pontos ali que constam na nossa Constituição Federal de 88 e que a política de assistência social reafirma constantemente. Vamos para a tela mais um pouquinho, vamos lá. A gestão social e a intersetorialidade. Então, retomando ao ponto aí principal para a gente discutir. Como é considerada a intersetorialidade na gestão social? Um princípio que orienta as práticas de construção de rede. Falar em rede é fácil, gente? Não é fácil. E esse princípio da intersetorialidade é um princípio fundamental para a construção de rede. Trabalhar em rede já não é fácil, é bastante difícil. E a construção, então, de toda uma rede? O seu município, de repente, tem uma realidade de uma rede de serviços para a criança e o adolescente que funciona muito bem. Contrapartida, para a questão da discussão da saúde da mulher não funciona, para a questão do idoso funciona um pouco, no outro município já é diferente, a rede de atenção ao idoso funciona muito bem, de criança não. Cada município do nosso país acaba sofrendo algumas situações diferenciadas no tocante à condução das ações em rede. Então, o gestor social tem que ter esse olhar, esse foco na promoção de ações em rede e, por sua vez, na articulação das mesmas, né? Políticas públicas, iniciativa privada, organizações não governamentais e toda a estrutura que demanda os serviços aí para a população, certo? Nós temos uma atividade agora, é isso? Vamos lá para a pergunta. Palavra gestão. Cada um de vocês pense o que a palavra gestão lhe faz lembrar. Muito rapidinho, 2 minutinhos, o tutor de sala vai ajudar aí passar para a gente aqui. Gestão. O que traz de referência para você, aluno, a palavra gestão? Rapidamente e nós voltamos.
Todo mundo participando, que bacana. Esse momento da aula é um momento muito especial, gente. Aproveitem, né, para participar. Então, começamos por Itaberaba, na Bahia. Natália e seus alunos dizendo que gestão, organização, dirigir algo, liderar. Perfeito, pessoal de Itaberaba. E esses conceitos que no primeiro momento nos vêm, né? O que é gestão? É uma organização, é dirigir algo, é liderar. Perfeito. E também em Minas Gerais, Uberaba, Maria e seus alunos disseram o seguinte: gestão, gerenciar, administrar, articular, questionar, o ato efeito de gerir. Perfeito, o gerenciamento, né? A administração e a articulação. Perfeito. E também nós temos aqui Jacaraci, pessoal aí da Bahia, dizendo que gestão é a administração, o planejamento, a execução, a avaliação e gerenciamento. Olha que bacana, gente. Também temos uma contribuição bacana aqui de Pesqueira. Pessoal aí de Pesqueira, o João e seus alunos, dizendo que gerir políticas sociais, seus planos, programas e projetos. Olha só quanta coisa. Se a gente fosse ficar aqui falando, a gente ficar 30 minutos de tanta contribuição que nós tivemos. Mas, enfim, todos esses pontos aqui levantados, quando nos remetemos à palavra gestão, realmente são importantes e estão corretos. Mas enquanto gestor social, profissional do serviço social, além de todos esses aspectos levantados aqui, nós temos que ter um olhar para uma análise de conjuntura, né? O que está acontecendo naquele dado momento histórico, político e social do país ou do município ou daquela localidade. Então, é exatamente isso sim. Então, gestão social, acrescentamos aí um olhar técnico, um olhar de análise de conjuntura, certo? Vamos seguir mais um pouquinho, vamos lá na tela. Aqui nós fizemos um destaque para a década de 30 e 80 e depois a década de 90. Então, na década de 30, então dois destaques aqui eu achei fundamentais. Em 30, na era Vargas, seguiu-se o princípio de estado de bem-estar, no sentido de assegurar uma série de direitos e conquistas. Então, não faz tanto tempo assim, as políticas, enquanto políticas de estado, de bem-estar, para assegurar direitos e conquistas, né? Então, ali começou-se a garantia de algumas conquistas do trabalhador. Já em 1980, um outro destaque que digo aqui é com uma preocupação com o surgimento de algumas privatizações. Então, o serviço público ficando aquém da iniciativa privada, né? Serviço público sendo privatizado. Então, foi uma década muito complicada, mas a partir do governo Collor ocorreu uma ênfase na desestatização através da privatização. Então, muito dinheiro empregado e orçamento empregado no serviço público acabou sendo privatizado. Depois, na década de 90, após algumas reformas neoliberais, houve a maior concentração de renda e assim o aumento da riqueza, mantendo a desigualdade social, enquanto 1% da população mais rica concentra a renda igual a dos 50% mais pobres. Então, como é importante que a gente tenha todo esse conhecimento a respeito da historicidade, do avanço, em alguns momentos retrocessos, que envolveu toda a nossa população por conta de uma política de Estado, de uma conjuntura econômica, e o social acaba sendo aí um aspecto que muitas vezes não é ou não foi valorizado, né? Então, pensando no desenvolvimentismo, pensando em algumas políticas governamentais em detrimento da população. Então, sempre nós temos que fazer esse recorte, esse destaque. Eu quero agora, nesse momento da aula, fazer uma referência que nós trabalhamos antes dessa teleaula, que foi a aula atividade.
E eu gostaria, sim, de contemplar alguns municípios que tiveram uma participação muito importante. Eu acho que a nossa aula de atividade, o nosso fórum da disciplina, esses espaços de aula de atividade têm que ser valorizados. Então, aproveitem esses espaços que vocês têm aqui junto com a gente. Quero destacar Remanso. Vocês aí de Remanso, na Bahia, parabéns, vocês trabalharam muito bem na aula de atividade, que foi quando a gente falou da normativa, né, as normas operacionais básicas, com destaque para a questão do auxílio natalidade. Enfim, todos os pontos são importantes, tem o seu destaque. Remanso participou muito bem, pessoal também de Eunápolis, na Bahia, pessoal aqui vizinho do Paraná, Cornélio Procópio, também participou ativamente. Lá mais um pouquinho para o sul, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, também ativamente participando, e também Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu quero falar aqui com você de Belo Horizonte, que estava ali na sala junto com os alunos. A sua criatividade na hora de elaborar uma dinâmica faz a diferença. Então, tutores, junto com vocês, alunos aí que estão presentes na aula, se utilizam de recursos, de criatividade, porque esses momentos da aula atividade e da nossa teleaula são fundamentais. Vocês estão aqui com a gente para atingir um objetivo, se tornar um bom profissional, um profissional de excelência. Então, criatividade vale muito nessa hora para que a gente realmente aprenda, né? Então, vamos seguir agora. Eu tenho um link para passar para vocês. Vamos clicar nele, será que entramos? Esse endereço eletrônico, vocês têm aí à disposição para em outros momentos poderem navegar sobre essas informações. Ladislau Dolbor é um economista, um professor conceituado e um grandioso profissional da economia com um olhar em destaque para o social. Esse endereço eletrônico vocês podem estar acompanhando desde artigos que tratam da questão corporativa. Acho que a gente pode, você vai ter indicações de livros, de pesquisas, outras dicas de leitura, alguns vídeos, enfim, outros sites que ele recomenda, linhas de pesquisa. Então, Ladislau Dolbor é um profissional que é despojado de conhecimentos, faz muitas produções, isso, vamos avançar. Ele traz reflexões nacionais e internacionais, fala de alguns momentos também que repercutem aqui no Brasil por conta de toda a discussão internacional. E aí, enfim, vocês podem, tem a imagem dele, é um senhor que tem um olhar, um economista que olha para a população. Nós, assistentes sociais, temos que nos apropriar da economia, das finanças, dos orçamentos e, por conseguinte, os outros profissionais também. Então, eu recomendo essa leitura. Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos lá? A gestão social e a estratégia de mercado. Como é importante que a gente possa discutir aqui na sequência, historicamente falando, a partir de 90, com a ampliação da participação social, que foi um grande marco histórico. Por que eu citei aqui 90? A Constituição Federal foi de 1988, portanto, em 90, uma referência da ampliação da participação social na gestão das políticas públicas. Com o quê? Com a formalização dos conselhos gestores, com a instituição de fundos orçamentários e também a elaboração de planos de atenção local das políticas públicas. Olha quanta informação! Essas políticas fortaleceram o processo de descentralização e asseguraram os interesses da maioria da população. Olha que palavra forte, que palavra importante. Participação social, conselhos gestores, fundos orçamentários, planos de políticas públicas visando o quê? Assegurar os interesses da coletividade, da população. Também é importante que a gente faça destaque aos atores da gestão social. Novos autores surgiram.
na gestão dos serviços públicos. Muitas vezes eram poucos os líderes, né? Mas cada vez mais novos atores surgem. As decisões de poder em prol de decisões e práticas intersetoriais, assegurando o acesso e a efetivação dos direitos sociais. Como é importante falar da participação popular, da participação social. Quem são esses atores? Em cada década nós tivemos momentos diferentes. Em 1930, grandes autores eram os trabalhadores. Em outros momentos, eram os movimentos sociais. Em outros momentos, os sindicatos. Hoje, nós temos atores conselheiros de direitos que atuam com bastante significado. E assim por diante, artistas, profissionais liberais, a população como um todo, sociedade civil, em alguns momentos, alguns destaques para alguma forma de mobilização e participação, ok? Nós temos um pequeno vídeo que eu quero socializar para vocês e já voltamos. Que simpático, né, pessoal? Um vídeo com o nosso amiguinho ali, passando por uma situação que esse vídeo a gente tem que trazer pra gente. Nós podemos agir como porquinho? Não, nós não podemos. Nós queremos atingir um grande alvo. Queremos atingir aquele pote, não é? E como é que nós vamos atuar para chegar até esse objetivo, para alcançar esse objetivo, né? Nós temos que planejar, nós temos que organizar. Dá para o assistente social realizar uma ação não planejada?
Jamais. Nós não podemos agir como esse nosso amiguinho aí do vídeo. Nós temos que estar preparados. Queremos sim atingir e chegar àquele pote, comer aquelas bolachas do pote, que é atingir o objetivo coletivo, né? Simbolicamente um pote, né? O objetivo da população, a gestão de uma política. Mas se não tomarmos cuidado na estratégia correta para atingir o objetivo, que o nosso coleguinha ali do vídeo não se utilizou de uma estratégia correta, nós não seremos um profissional de competência e de nada adiantará pensar em atingir o objetivo se não planejamos e não atuamos de forma estratégica e correta, né? Então, não se esqueçam desse vídeo, porque além de engraçado, ele é muito especial, porque ele retrata um exemplo, né, da dificuldade que nós temos nos percursos, mas ao mesmo tempo que a gente tem que alcançar sim os objetivos de forma correta, ok? Vamos para a tela, vamos lá? Formas tradicionais de intervenção. No campo das políticas públicas, ocorreram ou foram provocadas a desarticulação, falta de integralidade na atenção ao conjunto dos direitos sociais. Então, tradicionalmente, aconteceu isso, né? Uma desarticulação, uma falta de integralidade no conjunto dos direitos sociais. Então, não podemos mais pensar da forma tradicional, né? Não respondem mais aos graves e complexos problemas sociais. Algumas formas de atuação tradicional não dão conta mais, não respondem mais. Então, nós temos que estar o quê? Atualizados. Qual seria a alternativa, então? A intersetorialidade como um instrumento para encontrar novos arranjos e novas articulações. Pessoal, se aquele nosso amiguinho do vídeo tivesse se articulado com outros amigos dele ali, então vamos falar da política, né? Se a assistência social num determinado momento não consegue atingir o pote, o seu objetivo, de repente está precisando de um profissional da saúde, de repente está precisando de um profissional do esporte, de um profissional de uma secretaria de obras, da educação, da cultura. Nós temos que trabalhar a intersetorialidade. O assistente social, falo de novo aqui hoje, o assistente social não deve trabalhar sozinho. Então, uma das alternativas para atingir o seu objetivo, realizar uma gestão com eficiência, com eficácia, é trabalhar Voltando a falar da intersetorialidade, então nós tivemos uma pequena pausa aqui no estúdio, uma questão técnica, mas voltando a falar do tema principal da aula de hoje, que a intersetorialidade constitui uma concepção que deve informar a nova maneira de planejar. Planejamento é tudo para executar e controlar a prestação de serviços, visando o quê? A garantia ao acesso igual aos desiguais. Esta ação intersetorial, ela se efetiva aonde? Nas ações coletivas. A construção da intersetorialidade se dá como um processo. Ela não surge de uma forma tão simples assim, é um processo. A intersetorialidade, a rede e a gestão social. 3 destaques que eu trago aqui para vocês
de todo o conteúdo da aula de hoje. Refletir sobre como a gestão social pode definir estratégias que viabilizem na realidade local um processo de inclusão social. A grande pergunta é: qual é essa estratégia? Então, pessoal, nós agora não vamos colocar aberto em discussão para vocês, eu vou aqui só fazer esse mapeamento, né? Nós tivemos bastante momento aí juntos. Então, que vocês tenham essa pergunta para vocês no decorrer da disciplina como um todo. Qual é a estratégia? Que todas as aulas, ao final das aulas, vocês possam responder para vocês. Qual é a estratégia para a gestão social com o princípio da intersetorialidade? A partir desse entendimento e desta compreensão, você, futuro profissional do serviço social, com certeza terá muita tranquilidade para o entendimento da ação profissional do serviço social. E é essa tranquilidade efetiva que nós temos que ter para agir com a coletividade, né? Nós temos que dominar conhecimentos, dominar legislações, dominar o acesso sobre as diferentes políticas para poder também trabalhar com todas elas de uma forma bastante efetiva, certo? Vamos seguir na tela, vamos lá? Políticas públicas e a gestão social. A gestão social, orientada pela Constituição Federal, que nós temos a última atualização em 88, exige modelos flexíveis, considera o processo de descentralização e participação social em parceria com a sociedade civil organizada. Então, pessoal, gestão social, repito novamente, não é só uma responsabilidade do serviço público, mas toda uma interlocução com a sociedade, né? Com os diferentes atores que nós já falamos agora há pouco, para que realmente nós tenhamos um resultado aqui a ser alcançado, que é o grande objetivo da coletividade. A descentralização, vocês se lembram no comecinho da aula que nós falamos de 3 princípios? Falamos da intersetorialidade e falamos da descentralização, que é a descentralização político-administrativa da assistência social, que foi prevista na nossa Constituição. Ela teve, a partir de 1993, com a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a lei que assegura os direitos do cidadão à política de seguridade social. Qual é a política de seguridade social mesmo, pessoal? Vocês, 6º e 7º semestre? Política da saúde, política da previdência social e a política da assistência social. Então, as 3 políticas formam o tripé da seguridade social. Então, gente, a descentralização, ela se faz necessária, chegar com os profissionais, com as políticas até os territórios, então, nos municípios, nos diferentes bairros, nas diferentes localidades, para que realmente a população tenha a sua necessidade, a sua demanda atendida, ok? Vamos para o próximo, vamos lá? Nós temos um vídeo, né? Isso, nós vamos apresentar um pequeno vídeo, mas é muito pequeno mesmo, e já voltamos.
Pois é, novamente, dois coleguinhas ali, né? Uma ilustração muito bonita, né? E que nos remete a grandes reflexões, né? Por acaso, alguém aqui não se sentiu aí numa situação já parecida com essa? Né? Você está afirmando que é um tronco de árvore e o outro vem e teima com você que é um jacaré. Então, em alguns momentos, profissionalmente, isso também acontece. E quem vai ter a razão? A razão quem tem é o coletivo. A demanda coletiva é que tem razão. Se você, um outro profissional, tem os seus conceitos pré-estabelecidos, muitas vezes, eles podem entrar em atrito, porque você está transferindo uma posição, uma postura de vida pessoal. E para a gestão das políticas públicas, nós temos que vislumbrar o quê? A necessidade e a demanda coletiva. Estratégias de ação que atinjam os objetivos coletivos. Então, 2 vídeos pequenininhos, o primeiro do pote de bolacha, esse aí do jacaré. Vamos sempre ter em mente aí os desafios que nós vamos enfrentar no decorrer da nossa vida profissional. Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos lá? Vamos aqui também um destaque para a norma operacional básica do SUAS. Ela tem 3 pontos importantes, que é a definição da lógica de adesão relacionada aos requisitos relativos às responsabilidades previstas, considerando os tipos de gestão e também os aprimoramentos incentivados nos pactos nacionais, acompanhados de incentivos financeiros. Nós trabalhamos na nossa aula atividade exatamente um artigo da norma operacional básica do SUAS. Ela apresenta também 5 itens importantes. Ela disciplina a operacionalização da gestão da política de assistência. A norma define a divisão de competências e responsabilidades entre as 3 esferas de governo, a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. As instâncias que compõem o processo de gestão e o controle desta política também, como elas se relacionam. Ela estabelece normas sobre a nova relação com as entidades. Então, pessoal, vocês fizeram, ou alguns ainda vão fazer, a disciplina do terceiro setor. Então, ali é um destaque muito especial dessa relação com as novas entidades, com as organizações governamentais e também não governamentais. As normas, ela também organiza os principais instrumentos de gestão a serem utilizados. E também institui a forma de gestão, olha aqui, financeira, que considera os mecanismos de transferência, os critérios de partilha e de transferência de recursos. Essa questão orçamentária, essa questão econômica, financeira, nós vamos trabalhar no decorrer da disciplina. Então, é um tema muito complexo, que temos que estar atentos, mas nós vamos trabalhar. E não se esqueçam que eu fiz uma referência aqui de Ladislau Dolbor para que vocês possam estudar um pouquinho esses temas também. Seguinte, aqui 2 referências sobre a legalidade da norma operacional básica da assistência social. Você, futuro profissional, tem que saber que a operacionalização da Lei Orgânica da Assistência foi garantida pela Norma Operacional Básica número 1 de 1997 e também a Norma Operacional Básica número 2 de 1999 e sofreu uma atualização em 2012. Como que foi essa atualização em 2012? Foi através da resolução número 33 do Conselho Nacional de Assistência Social, em dezembro de 2012, que aprovou, então, através dessa resolução, esta norma operacional básica do SUAS. Então, pessoal, temas importantes, temas fundantes da gestão social e da análise das políticas sociais se fazem presentes. Nós temos que estar assim atentos
eu digo nós, profissionais que já estamos atuando e vocês, futuros profissionais que estão se preparando para o mercado de trabalho, se preparando para atuar com a coletividade, para uma profissão que é interventiva e que tem objetivos coletivos a serem alcançados, vislumbrando a proteção da nossa população, a vida digna da nossa população, a garantia de direitos iguais a todos os brasileiros, em qualquer lugar que você estiver. Você pode estar no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, Minas Gerais, na Bahia, no Paraná, todo o nosso Brasil, a legislação é a mesma. E você, profissional, vai ter a mesma referência técnica e científica e estar preparado para atuar em qualquer lugar do nosso país, em qualquer estado, em qualquer município. A referência é a mesma. O que vai alterar é a conjuntura, a realidade específica que vai trazer demanda específica. Então, o gestor social tem que estar muito atento para fazer a leitura daquela realidade, fazer a análise daquela realidade e aí atuar com competência em respeito à nossa população. Pessoal, nós teremos outros encontros, né, na sequência com esta disciplina. Eu me despeço aqui nesse momento e a semana que vem já iniciamos com a nossa aula de atividade e voltamos aqui para a nossa teleaula. Até mais!